É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E na biblioteca da ANET de hoje, eu vou oferecer uma coisa que me pedem muito. ANET, você só fala de livros técnicos e mesmo alguns você não fala de livros espíritas. Sim, o que acontece é que quando a gente grava esse canal, a ideia é trazer coisas assim incomuns. ANET, um livro na sua biblioteca despertou atenção, coisas novas estão surgindo. Quando a gente fala de livros espíritas, você tem os clássicos de Allan Kardec. Como são livros que o espírita em geral conhece, eu posso até falar para as pessoas que não são espíritas, o que contém os livros da codificação básicos, que teoricamente todos já devem conhecer ou ler. Mas eu vou procurar fazer esses livros mais antigos também. Mas uma outra coisa que a gente pede, e romances? Você não lê romances? Você só lê livro técnico? Não, eu também leio romances, gosto muito deles. Mas a questão do tempo e da produtividade. Normalmente, quando a pessoa pensa em romance, pensa num livro de entretenimento, como assistir uma novela. Você não está interessado em adquirir conhecimento objetivo, assim, aquilo que você tem que estudar, ou gastar um longo tempo pensando. Você quer uma leitura mais leve que te transfira a informação sem um esforço mais significativo. Nesse sentido, eu seleciono muito. Como meu tempo é curto e ele tem que ser aproveitado, minhas ocasiões de divertimento eu procuro ler, eu gosto muito de romances, e eu gosto principalmente aqueles que têm uma temática histórica, porque além do entretenimento, você ainda tem, permeando tudo isso, informação. Então, eu gosto muito de historiadores, de pessoas que escrevem romances baseados em histórias reais, ou que fazem, por exemplo, é uma história fictícia, mas você tem um cenário mais fidedigno, obtido através de estudos. Então, à medida que você vai lendo o romance, na sua imaginação você consegue imaginar Roma antiga, determinados povos. Então, são muitos autores que envolveram o meu imaginário nesse momento. Depois que eu me interessei pelo estudo da mente humana, eu gostava também de alguns livros que tratavam sobre relações humanas, transtornos mentais, dificuldades, porque aí você visualizava um cenário com várias vivências. Então era muito comum pegar algumas autores que colocavam nos seus textos muitos dos problemas que elas vivenciaram. Isso me interessou numa determinada época também. Mas alguns romances, eles têm uma importância fundamental, principalmente dentro do espiritismo, porque apesar deles estarem na forma de um romance, eles são histórias reais. Muitas vezes, autores disfarçam um pouco a data e tal, para que as pessoas não reconheçam alguns personagens, mas, normalmente, a temática espírita trata da reencarnação, das relações que a reencarnação traz e as motivações que existem por trás de determinados acontecimentos. Entre os autores que sempre me agradou muito, pela descrição bem precisa que eles faziam dos cenários, que ajudava muito na imaginação, e a função de desenvolver o vocabulário, ou seja, Victor Hugo é um romancista, então Os Miseráveis é um livro que eu li muitas vezes, porque Victor Hugo, ele escreve de maneira magistral, tanto que é um imortal, mas ele também desenvolve vários aspectos, hoje que a gente entende, né? Vocabulário, estrutura mental, ele é muito descritivo. Então, algumas pessoas acham que ele leva muito tempo descrevendo. Atualmente, alguns livros modernos, eu tenho visto que eles estão usando uma linguagem bem cinematográfica. Quase não há descrição, é quase se você estivesse lendo o roteiro de um filme. Muitos autores hoje já escrevem para se transformar em filme. E no filme você não precisa descrever o cenário porque você vai enxergá-lo. Então eu tenho notado nos livros mais atuais que as pessoas centram no diálogo. Não há descrição do ambiente onde eles estão, não há muita chance de você exercitar a imaginação ou o desenvolvimento de um vocabulário descritivo. Inclusive, eu tenho associado isso à dificuldade de alguns jovens têm de dizer o que estão sentindo. Eles têm, na ausência dessa estrutura linguística, de escrever o que sentem. Por isso, os romances são importantes mesmo para as crianças e os clássicos têm essa capacidade. Então, como o autor
na época, não contava com a televisão ou filmes, ele tinha que descrever um ambiente onde a história iria discorrer com bastante precisão para que o leitor pudesse imaginar aquilo. Então, esses livros considerados antigos, mesmo que tenham temáticas que alguns de vocês considerem ultrapassadas, eles desenvolvem aspectos importantes da nossa psique. Uma delas é a capacidade de criar cenários imaginativos a partir de outras fontes que não a visão. Como assim? Por que isso seria importante? Porque quando você é capaz de criar cenários, visualizar um ambiente através de recursos que não sejam a visão, você pode ser mais criativo. Porque você não vai depender exclusivamente da sua experiência sensorial para criar alguma coisa. Você pode criar um ambiente que você nunca viu. Você pode desenvolver aspectos e criar com detalhes intrincadamente visões que não fazem parte do seu arquivo de memória. Isso é muito útil, isso aumenta a capacidade criativa. Mas para essa capacidade se desenvolver, você precisa de algum treino. Então, a leitura descritiva faz isso. Então, você se entretém enquanto exercita os seus músculos mentais. Eu estou falando isso porque recentemente eu peguei um grupo de alunos e a gente estava trabalhando, por exemplo, ver sem ser com os olhos, ouvir sem ser com os ouvidos, sentir sem ser com o tato. E o exercício era uma coisa simples, você vai ver alguma coisa, um limite de tempo, fechar os olhos e imaginar que está vendo com a sua mente. Aí um outro exercício era pegar alguns objetos, tatear e depois sentir como se tivesse pego os objetos na mão. Recriar mentalmente as sensações. E eu notei uma dificuldade. E alguns mais jovens apresentam uma grande dificuldade num exercício que durante muitos anos eu achei extremamente simples. E pensando a respeito dessa dificuldade, eu verifiquei com relação à literatura essa diferença. Então, um livro de Victor Hugo, por exemplo, ele leva várias páginas escrevendo um muro e numa determinada rua onde dois personagens iriam se encontrar. E um jovem lendo aquilo, um jovem não, meu filho, quando leu, disse assim, nossa, que chato, ele levou não sei quantas linhas para descrever um muro. E eu, na época, não tinha percebido uma coisa desse tipo. Para mim, eu gostava muito de Victor Hugo porque eu conseguia visualizar perfeitamente os acontecimentos. Então, ele ia ter os personagens um diálogo qualquer e eu conseguia ver o ambiente, a vela queimando, o candelabro, etc., com bastante precisão, graças àquela descrição. Hoje em dia, normalmente, as pessoas assistem os filmes. E muitos autores, ao escrever os livros, já sonham em transformar aquilo num filme. Então é quase como se já fizessem um filme por escrito. Num filme, você não vai precisar descrever o candelabro ou coisa parecida, porque você vai ver esse cenário. Então a coisa mais importante seria só o diálogo, a apresentação dos personagens ou a ação. Então, hoje, os livros estão muito centrados na ação. É agradável. Um bom livro é um bom livro, porém, os livros antigos e intensamente descritivos exercitavam uma experiência que é transformar palavras em imagens. E por que isso é interessante? Imagens que você nunca viu. Digamos que a pessoa está descrevendo o Alasca, você nunca esteve no Alasca. Se esse autor for muito bom, ele vai escrever de tal maneira que você construa uma imagem na mente que seja o Alasca. E posteriormente, um dia você vê, nossa, foi exatamente como eu imaginei. O que é que isso permite? Que através do livro você faça viagens a diversos locais. Mas você que é muito jovem pode dizer, mas hoje eu não preciso disso. Eu tenho internet e se eu quiser ver o Alasca, eu vejo aqui. Mas você vai então depender unicamente de uma região cerebral para desenvolver aspectos visuais. Então você vai ter que ter a experiência visual para conseguir visualizar alguma coisa. Você vai conseguir visualizar alguma coisa a partir de outro sentido que não seja a visão? A audição, por exemplo? Você vai poder associar outros sentidos e a partir de alguma coisa construir todo um cenário complexo? Um cenário que envolva visão, audição, etc.
eu noto que alguns jovens têm certa dificuldade no que a gente chama de visualizações terapêuticas. Visualize isso e eles não conseguem. Por quê? Porque nunca exercitaram isso. Então, diante disso, eu comecei a pensar a respeito da importância de determinadas leituras. Bom, esse vídeo acabou sendo sobre a importância da leitura e eu vim apresentar um romance, tá? Esse romance aqui, Árdua a Ascensão, de Victor Hugo, pela psicografia de Divaldo Franco. E pensando no que eu ia falar sobre esse romance, né, fiz essa digressão. Primeiro, eu gosto muito de Victor Hugo, ele é um desses escritores descritivos, então Os Miseráveis é um livro que eu li muitas vezes e outros livros de Victor Hugo, e ele tem essa característica. Alguns jovens falam a respeito dessa perda de tempo em descrever o cenário. É uma característica de Victor Hugo muito útil para desenvolver esses aspectos. Mas Victor Hugo, pela psicografia, além de ser um escritor bastante descritivo e que constrói muito bem visualmente os personagens, nesse livro Árdua a Ascensão, ele traz duas coisas importantes. Exercício mental, a descrição, o vocabulário. Ele fala sobre história e tem uma coisa que eu gosto muito das notas de rodapé falando sobre as referências literárias. Então, aumenta o aspecto cultural. Exercita a visualização descritiva. E o conteúdo do livro é baseado em uma história real. Os livros psicografados por Victor Hugo, ele normalmente pega uma história do mundo espiritual, uma história de reencarnação, que tenha informação útil e proficiente para você. Muitas vezes a pessoa fala reencarnação, mas qual é a aplicação prática, o entendimento prático? Nesse livro, Árdua Ascensão, ele vai falar sobre uma família, tá? Uma família comum com problemas muito sérios e como a raiz principal desses problemas são vidas passadas. Inimigos que você forjou ao longo da vida, em circunstâncias que nós não achamos significativo, e como essas escolhas, essas decisões, esses acontecimentos podem definir sua vida futura. Quando nós falamos da importância do perdão, da importância de não nos vingarmos, por exemplo, como isso a pessoa sempre pensa no aspecto moral, né? Porque Jesus disse isso ou disse aquilo, e você pensa com uma máxima moral. Quando você começa a ler um romance como esse, você começa a entender que não é bem assim. É uma questão de custo-benefício. Determinadas escolhas que parecem-nos simples, alguém nos prejudicou por motivos, inclusive de vaidade, que não são nem reais, e nós construímos uma reação de agressão ou violência que nos parece absolutamente banal. E como essa decisão pode criar um inimigo que permanece após a morte e pode vir a nos prejudicar muito no futuro. Como esses inimigos são criados? Hoje, você se aborrece com alguém, pega a internet e resolve lançar um ataque ou ofender. Todo mundo faz isso, não é relevante, não é importante, é insignificante, eu disse uma bobagem. Mas essa é a questão. Quando um agressor, e eu vou chamar de agressão porque é o que se trata, né? Ataque verbal ou de qualquer natureza, um agressor, ele pode ter uma intenção. Mas você não sabe como a vítima vai se sentir. E você está chamando de vítima? Sim. A vítima da sua ofensa, tá? Seja por motivos pessoais ou não. Seja por motivos banais ou não. A sua intenção pode ser uma, mas você não sabe como o outro vai receber e qual será o resultado dessa sua ação. Digamos que essa pessoa esteja num momento extremamente sensível. Não tem nada a ver com você, é uma circunstância da vida. E esse seu ataque verbal foi o pouquinho que faltava para que a pessoa ultrapassasse o seu limiar de tolerância. Então, apesar de não ser a sua intenção, você foi o agente de algo muito ruim que aconteceu com essa pessoa. Você não pode me culpar. Não sou eu que vou culpar. Na verdade, pode ser que se essa pessoa venha a morrer para a vida física e sabendo que você foi o autor, ela se torne o seu agressor espiritual. E ela não vai devolver
na proporção da sua intenção inicial. Ela vai devolver na proporção do resultado obtido. Mas isso não é justo. E foi justo você agredir uma pessoa por motivos banais? Então, quando o entendimento dessa dinâmica das nossas relações começa a surgir, é que nós entendemos a importância de determinadas posturas morais. Então, a agressão não se justifica em nenhuma circunstância, a vingança não constrói, o perdão liberta, começa a fazer mais sentido. Porque alguém tem que parar esse círculo de violência ou de brutalidade. Por que não você, com o objetivo de libertar-se, de forjar novos caminhos, de ser mais feliz, mais livre? Porque o perdão não liberta a pessoa perdoada, liberta você desta prisão de pensamentos negativos. Então, esse livro Árdua Ascensão, ele tem múltiplas finalidades. Uma, Victor Hugo é um autor descritivo excelente para desenvolver a sua cerebração nessa área. Tem um vocabulário maravilhoso para desenvolver palavras e aspectos culturais. E a história do livro Árdua Ascensão, ao momento em que você cria a novela, as histórias, os dramas dos personagens, ele constrói isso muito bem, a característica de Victor Hugo, ele é um autor dramático. Ali não é só uma novela que foi criada para o seu divertimento, tá? Então, ao contrário de muitas histórias, que numa história criada exclusivamente para o entretenimento, você vai focar em coisas que agradam ao leitor, coisas que farão você comprar o livro. Então, as pessoas gostam do amor, gostam que o vilão sempre perca, que o herói ganhe e coisas características, jornadas, etc. Como esse livro é baseado em fatos reais, nem sempre o vilão é realmente o personagem mau, nem sempre o herói é puro o suficiente para alcançar toda a glória que nós esperamos, e são pessoas. Pessoas como eu e você, pessoas que têm problemas, dramas, doenças, que muitas vezes nos perguntamos por que isso aconteceu com uma pessoa tão boa? Por que essa pessoa tão ruim não tem o que merece? Porque numa vida apenas, você só vê o que está diante dos olhos. Mas à medida em que você mergulha além da morte, nas vidas sucessivas, você começa a ver que as coisas fazem muito mais sentido do que esperávamos. Então, se você busca entretenimento de qualidade, ao mesmo tempo em que desenvolve aspectos anatômicos, fisiológicos, estimula a criatividade, você também passa a compreender um pouco mais a dinâmica que rege os nossos destinos, a reencarnação e quais são os recursos que, uma vez conhecendo essa realidade, você pode utilizar para tornar a sua vida melhor, mais fácil. Com o entendimento dessas relações, além da psicologia, além das coisas comuns, porque algumas reações realmente nem a psicologia é capaz de justificar. Então, a Árdua Ascensão pode ser um instrumento para o seu crescimento físico, mental e espiritual. Espero ter sido útil. Muita paz.